Bom, esse vídeo está endereçado, tá, ao pessoal que queira entender o que é exatamente a estabilidade de uma embarcação. Nesse caso, como a Marinha só usa o navio como exemplo, né? Então, para quem tiver um navio, isso vai ser muito útil, esse vídeo, tá? E isso cai no exame de capitão amador, entendeu? Só que ninguém tem navio. Então, é isso aí que eu sou totalmente contra esse tipo de exame que a Marinha faz para exame de capitão. Então, mas eu queria dizer o seguinte, veja, você pegar um livro, né, que a Marinha indica, aí tem lá, item, movimentação de pesos. O que significa movimentação de pesos? É quando tem um peso no navio, você desloca ele para um lado e para o outro. Aí o que ele fala? Nesse caso, utilizamos a seguinte fórmula, tá vendo? E de onde que vem essa fórmula não fala nada. Então, eu vou mostrar, né, de onde que vem essas fórmulas, né? Porque nenhum livro da Marinha indica, né, mostra, né? Vocês vão ver que é bem simples, mas não, é o tipo do livro papagaio, entendeu? Você tem que simplesmente decorar isso aí, vai, o peso movido é tanto, você põe o peso lá, a distância do movimento, você põe a distância. Aí, o deslocamento do navio é o peso do navio, pronto, você acha o deslocamento do G, mas, porra, que física que tem por trás disso? Também a ideia é mostrar que realmente tem tem um conceito físico inteligente, não é só botar a fórmula e usar, tá? Pois, então, quando você vê um navio, ele está boiando, não está? Por observação, né? Veja. Você tem esse navio. Eu olho para ele e falei, pô, mas essa coisa aí pesa, sei lá, 300 mil toneladas, né? Como que essa coisa está boiando, né? Tá certo? Então, eu posso explicar, né, fisicamente por que esse navio está boiando. Então, com essa observação, né, tem esse monstro aí boiando, é óbvio que deve ter uma explicação física, né? Então, a partir dessa observação do navio boiando. Tem um termo que a gente usa, né, em estabilidade, de águas parelhas. Então, águas parelhas é quando o mar está tranquilo, lisinho, tá? Que eu falar que o navio está aterrissado, significa que ele está exatamente na vertical, paradinho, tá? Então, observando o navio, eu posso dizer o quê? Que ele está em equilíbrio, certo? Então, a observação mostra que eu tenho um navio em equilíbrio. Como que ele pode ficar em equilíbrio se ele está em cima de uma água que é molinha e ele é um pesadinho, tá certo? Vamos ver o que é o equilíbrio, né? Então, o corpo está em equilíbrio quando? Vamos observar aqui, ó. Você tem um peso aqui, um caixote, tá? Apoiado, né, no chão, no piso, certo? A situação é a mesma coisa, ele está em equilíbrio, está parado, tá? Não está se movimentando, né? Nada, tá? Então, o que diz? Né? A primeira coisa que precisa saber é que é o centro de gravidade. Então, que é o que vai facilitar a gente fazer o estudo, né, de uma coisa em equilíbrio. Centro de gravidade, veja, eu posso definir isso como um centro de equilíbrio, tá? Se eu tiver uma barra aqui, assim, tá? Então, se eu tiver uma barra,
Se eu tiver uma barra, sei lá, de metal, madeira, né? Tá. Eu tenho que achar onde que é o centro de gravidade. Então, eu posso achar onde que é o ponto de equilíbrio dessa barra. Então, se eu puser, né, um suporte aqui assim, né? Ele está em equilíbrio, não está? Não está virando nem está descendo, tá? De novo está em equilíbrio. Então, significa o quê? Que toda a distribuição de pesos, né, devido à força da gravidade, vai se localizar num ponto aqui. Então, vai se localizar nesse ponto, nesse objeto, tá? Que vai ter exatamente o peso dele. Então, esse ponto aí é chamado centro de gravidade, que é o G. Tá? Veja, na verdade, eu posso dizer que é um ponto de equilíbrio. Se eu tiver um disco, aqueles discos long play, se eu quiser equilibrar ele, eu não tenho que pôr aqui, segurar ele no centro, aqui, ó. Então, o centro de gravidade dessa distribuição de massa seria o centro desse disco, tá? Se eu tiver um martelo, qual que é o centro de gravidade do martelo? Eu tenho aqui o cabo, né? Tem um martelo aqui. Se eu pôr o dedo aqui, ó, se eu puser o dedo assim e ele equilibrar, é o centro de gravidade, tá certo? Então, defino então o centro de gravidade como, né, por observação, que é um ponto de equilíbrio, tá bom? Então, qualquer objeto tem um centro de gravidade. Então, se eu tiver uma caixa aqui, assim, se tiver essa caixa aqui que eu desenhei, veja, o centro de gravidade vai ser exatamente aqui no centro, tá vendo? Então, isso aqui é o peso das caixas. E eu vou chamar centro de gravidade com a letra G, tá? Tomem nota disso, que é o que é usado em estabilidade, que o centro de gravidade é o G. Então, eu tenho o G aqui, né? Então, voltando ao raciocínio do equilíbrio. Você está em equilíbrio porque não tem essa força, que é a força presa empurrando ele para baixo. Né? Se eu tirar o chão, putz, ele vem embora, né? Vem para baixo. Vai seguir, né, a resultante da força que seria esse peso aí. Se agora eu puser um anteparo aqui, né, no chão, ele vai ficar em equilíbrio. Significa o quê? Que tem alguma força aqui, ó, contrária a ele, né? Tá certo? Tem que ser exatamente contrário, que eu vou chamar de menos P, que é o tal da força de ação e reação. Tá? Então, qualquer pessoa, estou sentado na cadeira aqui, eu estou em equilíbrio, por quê? Meu peso está me empurrando para baixo e o chão está me empurrando para cima. Então, veja, se eu pegar, se as duas forças são iguais, se eu puser P, vai ser igual a menos P, né? Para ter uma situação de equilíbrio. Então, eu vou ter que P menos P tem que ser igual a zero, não tem? Eles são iguais. Significa o quê? Que eu posso generalizar isso aí como fazendo que a somatória, esse é o símbolo da somatória dos pesos, vai ser igual a zero. Tá? Então, qualquer peso em equilíbrio, não tem nenhuma força resultante em cima dele para criar um movimento. Então, ele está em equilíbrio. Para ficar melhor, para a gente entender melhor que as somatórias do peso têm que ser igual a zero, suponha que eu tenho uma canoa. O que eu tenho? Eu tenho o centro de gravidade da canoa e o peso da canoa, né? Se eu tiver um carinha aqui, ó, segurando, e outro carinha aqui, segurando do outro lado, essa canoa não está em equilíbrio,
Tá? Por quê? Se eu tenho essa força-peso para baixo, quem aqui está fazendo uma força, eu vou chamar de F1, quem está fazendo outra força aqui de F2, tá vendo? Então, se tiver equilíbrio, eu tenho o quê? F1 mais F2 tem que ser igual a P, né? Então, eu posso pôr aqui P menos F1 é igual a zero, tá vendo? Então, significa que a somatória de todas as forças que for igual a zero, que eu escrevi aqui, né? Eu estou numa situação de equilíbrio, tá? Então, já sei que é uma situação de equilíbrio. Tem que ter uma força e a soma de todas as forças que tiver lá não vai ter resultante, tá? Vai ser zero. Aí eu volto e vejo o navio em equilíbrio, não vejo? Tá? Então, se o navio está em equilíbrio, qualquer corpo que tiver em equilíbrio, a soma de todas as forças aplicadas nele tem que ser zero, não tem? Aí eu pergunto, o navio não tem um centro de gravidade? Então, o navio vai ter um G aqui, né? O centro de gravidade com a força para baixo, né? Que é o peso dele, né? Alguém, né? Não é o chão que está, é a água, né? Então, a água vai ter essa propriedade do quê? De criar uma força contrária, igual ao P, que eu vou chamar de empuxo, né? Que está, né? Aqui a água, né? Que está fazendo a sustentação, porque o navio fica em equilíbrio, tá certo? Então, eu tenho que o peso, né? O peso do navio que é chamado de deslocamento, né? Que, por enquanto, não vem ao caso, né? Seria outra parte da física. Eu chego à conclusão que o peso do navio vai ser igual, né? Essa força que a água vai fazer para cima, que é o empuxo, tá vendo? Certo? Então, se agora eu olhar o navio de frente, tá vendo? Se olhar de frente, vai ter esse plano aqui, que vai se chamar plano diametral, que divide o navio em dois pedaços iguais. Então, esse lado aqui tem que ser exatamente o mesmo peso desse lado, porque o centro de gravidade do navio, o G, ó, vai estar exatamente nesse plano diametral, senão ele ia ficar torto. Tá certo? Então, preciso melhorar um pouquinho aqui. Entendido? Então, o navio tem um centro de gravidade. Se eu olhar, né, ele de frente, assim, ó, ele está em equilíbrio, né? O que está acontecendo? A água está criando uma força contrária a ele, que é um empuxo. Então, eu tenho duas forças, uma compensando a outra, tá certo? Então, vamos ver direito, né? O que significa, né, essa força de empuxo, tá? Então, na verdade, o que está acontecendo, veja, eu tenho essa quantidade de água deslocada, tá? Isso aqui é chamado, né, volume de carena. Então, para que resulte uma força, né, que vá empurrar o navio para cima, eu sei que em volta do navio vai ter um monte de forcinhas aqui, né?
Tá? Então, essas forças aí, né, que estão relacionadas com a pressão, todas essas forças, é como se eu tivesse, né, o centro de gravidade. Eu vou, né, todas essas forças vão se aglomerar num ponto que eu vou chamar de centro de carena. Como se fosse o centro de gravidade. Então, toda essa soma dessas forcinhas de pressão vão estar aplicadas nesse ponto aqui, ó, certo? E esse, no centro de carena, é que eu tenho a força, né, que está mantendo o barco para cima, que é o empuxo. Tá? Então, repare que, né, o empuxo está exatamente dentro desse volume, né, que é o volume que está do navio que está dentro da água, tá bom? Então, voltando à discussão do equilíbrio, veja. Então, a primeira condição é que a soma das forças aplicadas no corpo tem que ser iguais a zero, tá certo? Mas, né, a segunda condição seria o seguinte, veja. Se eu tiver uma gangorra, tá? E aqui seria o ponto de equilíbrio, né? O centro de gravidade estaria aqui, né? Tá? Está em equilíbrio, não está? Mas o que acontece o quê? Se eu aplicar uma força aqui, ela não vai virar. Tá vendo? Então, tem outro problema que ela está em equilíbrio, né, estático, ela pode ter esse movimento de rotação, tá? Então, se eu tenho uma barra, tá? Eu vi o quê? Que vai ser um ponto aqui nessa barra, se eu puser um ponto de referência aqui, assim, ela vai estar em equilíbrio. Isso aqui vai ser o centro de gravidade, tá? Mas não está muito em equilíbrio, né? Porque se qualquer batida que eu dou aqui, isso aí vai sofrer um movimento de rotação, não vai? Então, se agora eu puser uma placa em peso, então, se eu puser um peso nessa barra, tá? Aqui é o G do peso, que vai ter, vou chamar de pezinho. Obviamente, isso aqui vai descer, que nem se fosse uma gangorra. Mas se eu pegar, né, esse suporte aqui e colocar aqui, ó, o que aconteceu? Ele ficou em equilíbrio de novo. Então, repare que o centro de gravidade, né, andou para cá. Tá? O que eu fiz? Quando eu pus esse peso aqui, eu mudei a distribuição de massa na barra. Né? Não é mais essa barra retilínea, mas tem essa massa desse lado. Então, para compensar, né, o ponto de equilíbrio, o G tem que vir andando na direção de onde eu pus o peso. Tá vendo? Então, se eu tenho essa distância, né, do centro de gravidade novo, né? Eu vou chamar isso aqui de D1, tá? E esse lado aqui, né? Que é o D2, que vai ter o pezinho da barra aqui, né? De toda essa barra aqui. Tá vendo? Então, a física define, né, como momento, que é o m, como a distância, que seria D1, vezes o peso colocado aqui, tá vendo? Então, isso aqui chama um momento. Então, tem o momento desse lado. Se eu pegar aqui o peso dessa barra, que estava para cá,
vou chamar isso de D2, vou chamar isso aqui de pelinha, que seria o peso da barra para cá, eu vou ter que o momento vai ser o D2 vezes o pelinha. Tá vendo? Então, o que eu fiz? Quando eu pus um peso, eu movimentei esse peso, tá? Então, o que eu fiz? Quando eu pus um peso aqui, o centro de gravidade, para me manter o sistema em equilíbrio, ele vai andar, tá certo? E o produto da distância, né, ao peso, né, o centro de gravidade do peso, vai se chamar momento, tá? Então, repare o seguinte, que além da somatória de todos os pesos forem zero, eu tenho que a somatória de todos os momentos também tem que ser zero. Veja, esse momento aqui tem que ser igual a esse aqui, né? Onde eu vou achar o gelinho, que é o centro de gravidade, e ele vai estar em equilíbrio, tá certo? Então, são duas situações para me manter, né, um objeto em equilíbrio. Que a soma das forças atuando nele seja zero, que seria isso aqui, e que eu tenha, né, um momento em relação ao centro de gravidade seja zero também. O momento desse lado seja igual ao momento desse lado. E isso que vai explicar, né, o que vai acontecer com o navio quando eu colocar ou remover, né, pesos dentro do navio ou embarcar pesos. Então, repara, né, que o Gelinhas sofreu um deslocamento. E é isso que a gente pode calcular que realmente cai no exame de capitão. Tá? Então, esses livros fazem o quê? Vamos entender o porquê que vai ter essa forma. Então, os livros mostram que o G', que seria quanto ele vai se deslocar, é igual ao peso movido, né? Vezes a distância que você moveu ele dentro do navio. E, então, aqui vai ser o deslocamento, né? E a gente chama de deslocamento é igual é o peso do navio, tá? Vocês devem ter estudado que, né, o peso do navio vai ser exatamente a quantidade de água deslocada, que é esse volume de careta, tá? Então, o cara põe isso aqui, ó, você não sabe o que está acontecendo, né? Então, essa forma está dizendo que, né, se eu mover um peso dentro do navio, a distância entre o centro de gravidade inicial e final vai ter esse valor aqui, tá? Então, vamos ver, né, como que eu vou chegar nessa fórmula aí, com uma coisa bem simples, tá? Obviamente que eu vou usar o conceito de momento, conservação do movimento. Então, para a gente entender melhor, vamos supor que o navio seja uma chata assim, como se fosse aquela barra que nós vimos, tá? Então, o navio seria mais ou menos isso aqui, né? Tá? Então, se essa barra aqui, né, está representando um navio, eu vou ter o quê? O centro de gravidade aqui, o G dessa placa, né? Certo? E isso aqui teria, que eu vou chamar de D, o peso do navio, vou chamar D, que é o deslocamento. Se no navio eu tiver aqui, ó, o peso, que eu vou chamar um peso P,
repara o seguinte, né? Que o centro de gravidade do pezinho P está exatamente nessa linha. Está exatamente nessa linha aqui. Ó. Então, o que vai acontecer? O deslocamento agora do navio com esse peso P, o que é? É D mais o P, certo? Então, todo o peso aqui, né? Isso aqui vai ser o D mais o pezinho que eu pus lá, tá vendo? Então, o navio está equilibrado ou adriçado. Se vai um carinha lá e pega esse peso aqui, ó, e empurra ele para cá, ó. Para cá. Deslocou o peso uma certa distância do centro de gravidade, certo? Outra coisa que eu posso reparar aqui, né, é que como está flutuando, em vez de eu pôr aquele suportezinho de ponto de equilíbrio, eu posso dizer que eu tenho exatamente aqui um empuxo. Tá vendo? Então, esse empuxo vai manter o navio em equilíbrio. Quando eu levo o pezinho para cá, ó, o que vai acontecer? Para o barco ficar em equilíbrio, esse G vem vindo para cá, ó, que eu vou chamar de gelinha, né? Tá? O que aconteceu? O antigo empuxo veio para cá, né? Como todo o peso do barco vai estar aqui, o empuxo que vai andar, que vai fazer o papel daquele suporte lá, tá bom? Então, quando eu puxo o peso para cá, ó, some o peso daqui, tá? E esse ponto vai ficar só com o deslocamento do navio, que eu pus esse peso para lá, tá bom? Vamos ver o que aconteceu com os momentos. Eu não tenho um peso desse lado, ó. Isso aqui não é distância, que eu vou chamar de D1. Então, GG, G', é exatamente essa distância que o centro de gravidade andou para cá. O momento, o que é? Seria o peso vezes a distância. Então, essa distância, né, vezes o peso, que é o D, né, do deslocamento, sem o pezinho que foi para lá, isso é igual ao momento, vou chamar de momento 1. Tá? Então, voltando, sobrou esse peso, que é o deslocamento do navio, né, o G, e o centro de gravidade, que estava aqui, andou para cá, porque eu puxei esse pezinho para lá. Tá? Então, esse é o momento que vai ter que ser aplicado desse lado para o navio não girar. Mas veja, esse peso Dzinho, vou pôr aqui, o que ele fez? Ele estava no G, ele andou toda essa distância aqui, não foi? Só que, ó, o momento que ele criou é do G' até ele, que é essa distância aqui, ó. Então, essa distância aqui não é D, né? Seria tudo menos o GG', certo? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a distância que andou, né? Que é D menos G', né? Vezes o pezinho, tá? Que é a distância vezes o peso. Então, vou chamar de momento 2. Tá vendo? Então, para o navio estar adriçado, manter esse nível, o que eu preciso fazer? O impulso tem que vir para cá para manter o ponto de equilíbrio. Tá? Então, pela conservação dos momentos, eu tenho que somar aqui M1. Tem que ser igual a M2, porque M1 mais M2 tem que ser igual a 0. Tá? Veja como que vai ficar a fórmula. Então, o que eu tenho que fazer é igualar aqui M1 igual a M2. São os dois momentos. O momento daquele lado é igual ao momento desse lado.
Então, eu vou ter o quê? Aqui, G', tá? Vezes o deslocamento do navio vai ser igual ao quê? D menos G', que é essa distância do peso até o G' aqui, né? Tá? Vezes o peso deslocado. Então, vai ficar aqui G' vezes D vai ser igual a quanto? D vezes P, né? Menos G', GG' vezes P. Então, ficou, né? GG' vezes deslocamento, D vezes P e GG' vezes P. Tá? Então, eu vou pôr esse G' aqui em evidência, vai ficar como? Vai ficar G' vezes D mais G' vezes Pzinho é igual o peso vezes a distância, tá? Deixar o GG' em evidência. Vou ter o quê? D mais P, né? Vai ficar igual P vezes a distância como D mais P. Ó. Repara, então, que essa fórmula é exatamente essa que está no livro lá. Ó. O peso, a distância que o peso foi movido, tá? Dividido pelo deslocamento total. O deslocamento total, o que é? O D, que é o peso do navio, mais o peso embarcado, ou o peso que já estava lá. Então, com isso eu mostro que simplesmente com uma conservação de momento, obviamente isso parece difícil, né, para quem não está acostumado com a física, mas mostra que realmente eu tenho que conservar esse momento aí para ter essa resposta aí. Tá? Então, para reforçar o que eu fiz no quadro branco, simplesmente eu tenho, né, o desenho do navio em equilíbrio com o peso exatamente no plano diametral onde está o G. Então, o peso total, né, o deslocamento total seria o D mais o peso. Tá? Aí, o próximo passo foi pegar o pezinho e jogar ele com uma certa distância de G. Tá? Obviamente, o G foi deslocado para o G', onde seria o novo ponto de equilíbrio. Então, o que eu fiz? Eu usei a conservação do momento, né, do pezinho e do deslocamento do navio. Então, vai dar exatamente a forma que eu demonstrei na lousa, certo? Então, tudo que tiver movimento de carga, eu vou ter que usar esse conceito de conservação do momento, tá bom? Então, esse vídeo foi só para mostrar que existe sempre uma relação física nessas formas que a Marinha manda você decorar, tá? Então, eu fiz esse vídeo só para mostrar que realmente eu tenho um respaldo matemático e físico atrás dessas formas. Então, o objetivo mesmo é você decorar isso aí.